Boa tarde, chamo-me Pedro Amaro, sou aluno do agrupamento de escolas de Carrazedas de Seixas e pretendo fazer uma entrevista sobre os costumes da aldeia de Tua. O senhor está disponível para a entrevista? Sim, estou. Como se chama? Artur Augusto Sequeira. Que idade tem? Tenho 48 anos. E o que faz? Sou assistente técnico no Centro de Saúde de Carrazeda. O que faziam os seus pais? Os meus pais eram agricultores na aldeia do Tua. Se alguma vez viajou através da linha do Tua, explique por favor que tipo de comboio utilizou. Utilizávamos o comboio normal, que era o comboio de passageiros, que fazia transportar os passageiros. Existia o comboio de passageiros e existia o comboio que era o chamado comboio de cargas e descargas. Mas nós só utilizávamos o comboio de passageiros. A razão por que fez essa viagem e com que frequência utilizava essa linha férrea de via estreita? Ora, assim, no Tua existem duas linhas, que é a linha estreita, que é a linha do Tua e a linha do Douro. Nós utilizávamos muito porque na altura não havia caminhonetas e ficávamos muito mais perto, por exemplo, viajar para a Régua e mais barato do que vir a Carrazeda, que era o nosso concelho. Mesmo quando tínhamos as consultas em Mirandela, viajávamos muito pela linha do Tua e era mais acessível porque não havia caminhonetas nessa altura e vir por Carrazeda era muito mais longe. Qual era o ambiente e o convívio no comboio? Era sempre um ambiente de alegria, as pessoas às vezes cantavam, falavam sobre os afazeres, sobre a agricultura, era sempre um ambiente muito bom. De que assuntos falavam as pessoas ao longo da viagem e que notícias ficavam a saber? Ora bem, os assuntos, falavam nos assuntos principalmente da agricultura, dos afazeres, das sementeiras, das vindimas, da azeitona, era isso essencialmente. E as pessoas quando se encontravam, porque eram pessoas que só se viam geralmente no comboio, falavam sempre também da sua vida, dos seus afazeres. Sente saudades dessas viagens de comboio? Sim, nessa altura sim, mas assim, eu ainda continuo, hoje em dia, continuo a fazer essas viagens de comboio, porque eu quando tenho consultas mesmo no Porto, eu prefiro ir de comboio do que ir de caminhoneta, porque acho que gosto, mesmo pela paisagem, e é mais acessível. Conhece pessoas que saíram da sua terra à procura de melhores condições de vida no litoral ou em outras terras do país? Sim, as pessoas na minha terra foram poucas que saíram, que emigraram ou foram para outras terras do litoral, porque a aldeia do Tua era uma aldeia onde todas as pessoas, aliás, recebeu muitas pessoas de fora para trabalharem mesmo na estação dos caminhos de ferro, porque mesmo os meus pais vieram de outras aldeias para lá e fizeram vida lá mesmo no Tua, como eles, muitas pessoas dessas também o fizeram. Sobre as deslocações para o serviço militar, incorporações militares e partida para a Primeira e Segunda Guerra Mundial e Guerra Colonial. Os soldados costumavam viajar de comboio quando iam às sortes, quando eram incorporados no serviço militar e quando iam combater na guerra. Que memórias têm desses tempos e que ouviu contar o que pensavam ou pensam as pessoas? Ora, assim, é conforme eu digo, antigamente, e eu ainda me lembro muito desse tempo, que ainda era jovem, o comboio era o único meio de transporte para as pessoas. E havia muitos militares que iam ao Tua apanhar o comboio, porque mesmo ao sábado chegava um comboio às 5 da manhã, era só cheio de militares, com várias carruagens, e durante o fim de semana, ao domingo, que era o último comboio que partia para o Porto, era às 8 da noite, era sempre muita gente, muitos militares principalmente, a apanhar esse meio de transporte. Hoje em dia já não é assim, porque existem as caminhonetas e as pessoas optam por viajar por meio de caminhonetas. Como era a vida das populações do Vale do Tua antes de emigrarem para o estrangeiro ou de migrarem para outras regiões do país?
Assim, foi conforme eu disse, as pessoas no Tua nem emigraram, as pessoas mesmo do Tua trabalhavam mesmo lá no Tua, ou nas quintas, na agricultura, ou mesmo na estação dos caminhos de ferro, porque era uma estação que empregava muita gente e as pessoas trabalhavam lá, não precisavam de emigrar. Memórias da grande epidemia de 1918-1919 e da crise social e política dessa época em Portugal, país pobre e rural, onde havia falta de alimentos, carestia de vida, falta de poder de compra, etc. O caráter violento e imprevisto da pneumonia, as más condições higiênicas e sanitárias, a falta de médicos e de medicamentos. O que recorda de ouvir contar sobre esses acontecimentos que foram sentidos em Trás-os-Montes e em particular pelas terras e populações do Vale do Tua? Ora, falava-se nessa altura, os meus pais falavam nessa altura, porque havia muitas doenças, principalmente as pneumonias, apanhavam muitas pneumonias e não sabiam que tipo de doença era essa. Mesmo a escassez de medicamentos, não havia medicamentos. E nós, a falar nisso, o único médico que as pessoas ali tinham no Tua era no Pinhão. Iam de comboio, apanhavam o comboio e iam ao médico ao Pinhão, onde tinham um médico. E pronto, a minha mãe fala-me nisso, que faleciam muitas pessoas e sem saberem do quê, porque não havia medicamentos para certos tratamentos. Sobre as comunicações nas aldeias e nas vilas, as antigas centrais telefónicas e os postos públicos, a distribuição de correio, os aerogramas, os telegramas, os primeiros telefones e rádios. Em algumas aldeias havia um posto público com telefone. Como funcionava e quem trabalhava lá? Ora, os postos públicos na aldeias eram em casas particulares ou nos estabelecimentos. Na aldeia do Tua era mesmo em minha casa, que era um estabelecimento que os meus pais tinham, era lá que funcionava o posto público. Na aldeia do Tua também tínhamos os correios, tínhamos um posto dos correios, porque o correio lá era distribuído por uma senhora de mão em mão, de casa em casa, e onde esse correio chegava às vezes por comboio e às vezes, falam as pessoas mais antigas, por barco também. Era frequente o uso de telegramas e de cartas? Quem as escrevia quando as pessoas que queriam enviar eram analfabetas? Sim, as pessoas geralmente antigamente escreviam muitas cartas. Lembra-se ou ouviu falar dos militares portugueses em África que se correspondiam com familiares, amigos e as madrinhas de guerra em Portugal através dos aerogramas e de mensagens pela rádio? Ora, eu tive familiares que estiveram em África e assim, eles nunca faziam por rádio, eles faziam por telegramas ou aerogramas, ou por cartas mesmo, nunca era por rádio. Noutros tempos, as novidades e informações sobre o que se passava no mundo, no país e na região eram muitas vezes transmitidas e atualizadas pelos vendedores ambulantes, pelos saltimbancos, pelas pessoas que visitavam o mundo local, como os caixeiros viajantes. Tem memórias dessas formas de comunicação? Tenho. Eu lembro-me perfeitamente dos caixeiros viajantes, eram aqueles que levavam as aldeias, que levavam os animais, que levavam coisas para venderem às pessoas, os habitantes da aldeia. Eram esses caixeiros viajantes que levavam sempre esses materiais para ser vendido na aldeia. Sobre as dinâmicas regionais. Os trabalhos agrícolas, as mondas e as ceifas, as vindimas, os usos de transporte de gado, as feiras de Mirandela e de Carros de Anciães, ceifeiros de outras zonas do país, designadamente do Alentejo, e trabalhadores sazonais de outras regiões, acorriam até às povoações do Vale do Tua e da Frieira. Realizavam o seu trabalho, cantavam, enchiam as ruas, as tabernas e as pensões de alegria. As feiras muito movimentadas eram, para além de lugares de compra e de venda, espaços de encontro, convívio, lazer e socialização. O que recorda dessas atividades? Assim, eu já recordo muito disso. O que eu ouço falar é o seguinte, e a minha mãe fala muitas vezes, que eles, quando as feiras, era todo o dia, e eles vinham à feira e muitas vezes vinham a pé, e voltavam a pé, porque vinham comprar os animais, por exemplo os porcos ou outro tipo de animal, para criarem em casa, para depois fazerem o seu fumeiro. Eles muitas vezes eles faziam isso, vinham a pé e iam a pé. O património cultural e material de Trás-os-Montes é muito diversificado e rico.
Ainda há memória na região de inúmeras lendas, histórias, músicas, cantares, rezas, mesinhas, algumas das quais já foram compiladas por estudiosos. Recorda-se alguma dessas músicas, canções, rezas, mesinhas, lendas ou histórias que ouviu falar, por exemplo, em viagens de comboio, que fez ou que se cantam e cantam na sua terra? Antes das viagens de comboio, as pessoas geralmente cantavam, e quando era um grupo que era da mesma aldeia, cantavam sempre o apito ao comboio. A nível de lendas, existia uma lenda que as pessoas falavam que nos cruzamentos apareciam as cabras e que era um tipo de bruxedo, que era uma bruxa. Falava-se muito nisso na aldeia, que nos cruzamentos havia sempre essa história. A linha do Val do Tua fez o despacho de produtos regionais que ganharam projeção nacional, como por exemplo a alheira de Mirandela. Nas caixas de alheira estava o nome da estação Mirandela, de onde eram despachadas. Que outros produtos acha que terão sido despachados através desta linha e que projeção local, regional ou nacional vieram a ganhar? Ora, antigamente o comboio de mercadorias que vinha de Mirandela, já que estamos a falar em Mirandela, também trazia muitos produtos regionais, que era, por exemplo, a amêndoa, a noz também, as batatas, e fazia o transbordo no Tua, que passavam para o comboio da linha do Douro. Eram esses os alimentos mais que eram transportados pelo comboio. A caminhonagem, os autocarros e os táxis contribuíam para alterar e melhorar o movimento de pessoas e de mercadorias, estabelecendo um elo de ligação com o comboio e sendo até complementares do mesmo, tendo depois, inclusive, concorrido com o comboio, que começou a perder a importância que teve. Fale-nos dos horários praticados, serviços prestados e custos, por exemplo, de bilhetes praticados por estes diferentes meios de transporte. Ora, é assim, se nós virmos e se repararmos, era isso que eu disse há pouco, nós no Tua optávamos por sempre ir às compras, ao Pinhão ou à Régua, e íamos sempre de comboio. Porquê? Porque além o bilhete era muito mais barato do que nos estarmos a deslocar de caminhoneta para Carrazeda. Por isso as pessoas optavam por ir sempre à Régua de comboio ou ao Pinhão fazer as suas compras. Em Trás-os-Montes, a vida económica e social foi, noutros tempos, animada pelos almocreves e pelas barcas de passagem, na travessia dos rios. Tem algumas memórias ou ouviu falar dessas duas realidades e influência que exerceram nas populações locais? Sim, eu lembro-me disso. Olha, há uma aldeia da linha do Tua, que é a linha do Tua, que é o Amieiro, em que as pessoas iam de comboio, pois não tinham a travessia para o lado de lá. Eles faziam a travessia naquela altura, que era por telesférico que eles tinham, e faziam essa travessia e faziam por uma barcaça, que era um barco que eles tinham próprio, e passavam para o outro lado do rio. No Tua fazia-se muito, por exemplo, o vinho que as pessoas cultivavam era transportado através do barco rebelo, que era transportado nas pipas pelo rio para o porto. Bem, a nossa entrevista chegou ao fim. Obrigado pela sua atenção, Sr. Obrigado eu.